Oi gente, tudo bom? Meu nome é Rafaela e eu tô aqui hoje com mais uma dica sobre enunciados nos vestibulares. O que acontece, né, gente? Ou o enunciado é muito difícil, com palavras difíceis, e você não consegue interpretá-lo de uma forma fácil, ou o enunciado tá com palavras fáceis, mas mesmo assim você não consegue entender. Então, vamos para uma outra técnica de interpretação inteligente e eficiente de enunciados? Hoje eu vou trazer uma outra questão do Enem, já que a gente está aí há 4 meses para o Enem, não é verdade? Então eu trouxe aqui a questão que fala o seguinte. Ela fala assim, ó. Em algumas línguas de Moçambique, não existe a palavra pobre. O indivíduo é pobre quando não tem parentes. A pobreza é a solidão, a ruptura das relações familiares que, na sociedade rural, servem de apoio à sobrevivência. Os consultores internacionais, especialistas em elaborar relatórios sobre a miséria, talvez não tenham em conta o impacto dramático da destruição dos laços familiares e das relações de entreajuda. Nações inteiras estão tornando-se órfãos e a mendicidade parece ser a única via de uma agonizante sobrevivência. Ok, o que a gente vê nesse enunciado? Tem palavras difíceis de interpretar, como nos outros 2 vídeos que eu exemplifiquei? Não, ele fala que em Moçambique, pobre não é o pobre de dinheiro. Ele, em nenhum momento no texto ele está falando que pobre é aquele que não tem condições financeiras favoráveis. Ele fala que pobre no início do enunciado. Então você já começa no seu rascunho. Tem vídeo aí no canal sobre a importância do rascunho, use o rascunho. Então no seu rascunho você já vai escrever o que ele quis dizer. Ele fala assim, o que é pobre? Não tem a palavra pobre, tá? Quem que é pobre em Moçambique? Pobre é aquele que não tem parentes. É isso que o texto fala, tá? Pobre, o indivíduo é pobre quando não tem parentes. É a primeira frase do enunciado. Né? A pobreza é solidão, ruptura de relações familiares. Então, o que é pobreza? É ruptura de relações familiares. Tá? Então não tem parentes ou brigou com a família, né? Arrumou. Quem nunca briga com a família, né, gente? Mas enfim, aí ele é chamado de pobre, beleza? Aí vem o enunciado em si, esse é o texto do enunciado, aí vem a pergunta do enunciado, quer dizer, a pergunta é assim: em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza a... Então, olha a pergunta, ele fala quem é pobre lá e aí ele vem em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza a quê? Né? Então, vamos fazer o que eu ensinei nos 2 vídeos anteriores. Primeiro, vamos traduzir uma palavra meio chatinha aqui do nosso enunciado. O que é acirramento? Vamos colocar aumento? Né? O aumento da pobreza, certo? Ele acontece por quê? Por quais razões em Moçambique? É isso que ele quer perguntar. Só que ele usa a palavra acirramento e aqui ele te dá a resposta. Ele fala, extrapola a esfera econômica. O que ele está querendo dizer? Que pobre não tem nada a ver com quem não tem dinheiro, não é isso. Vai além da questão econômica, ok? Aí quando você lê as alternativas, ela fala assim, letra A, afirmação das origens ancestrais. Será que a pobreza, ela tá ligada às origens ancestrais? Não quer dizer que pobre é quem não tem parente, então isso é de origem ancestral. Não, só quer dizer o que significa pobre para os moçambicanos. Então não pode ser. B, fragilização das redes de sociabilidade. Tá? Essa é a correta. Então, as redes de sociabilidade. O que são redes de sociabilidades? Redes de relações sociais.
né? Fragilidade das redes de sociabilidade. Então, essas relações familiares, que são relações sociais, estão frágeis. Não é isso quem é pobre? Quem não tem essas relações sociais? Essa é a resposta certa, B, mas vamos ver só as outras, só para a gente eliminar. Padronização das políticas educacionais, a C, nada a ver, ninguém está falando de política educacional, você já elimina o que é mais absurdo. D, fragmentação das propriedades agrícolas, também não fala. No texto ele fala que é importante você ter laços familiares porque lá tem bastante agricultura familiar em Moçambique e tudo, ele até cita isso no texto. Então essa D pode até levar algum candidato a balançar por ela. Mas ele não é essa pobreza, não são a fragmentação de propriedades agrícolas que trouxe essa pobreza. Não é isso que o texto fala. E a E, globalização das tecnologias de comunicação. Essa viajou, foi lá para o Steve Jobs e não tem nada a ver tecnologias e comunicação e globalização. Tá? Então, a resposta certa é a B, fragilidade das relações de sociabilidade. Então, qual que é a dica de interpretar um enunciado difícil e como você entendeu? É você buscar a resposta dentro do próprio enunciado, não é? Ele te deu a resposta dentro do próprio enunciado com outras palavras. Então você não tem que buscar uma resposta diferente. A resposta está no enunciado. É o caso. Ele fala no enunciado que quem é pobre não tem parente. Ele fala na pergunta do enunciado que quem é pobre não é o pobre que não tem dinheiro. E nas alternativas ele fala o que é o pobre em Moçambique então? É aquele que tem fragilidade nas relações de sociabilidade. Claro que ele usa palavras difíceis também na alternativa. Fragilidade, relação de sociabilidade. São todas palavras que poderiam ser escritas de forma mais fácil. Mas não é, né, gente? É um vestibular, é um Enem, é uma prova mais séria. Então, sempre vão ter termos difíceis. Mas fragilidade, você sabe que é algo que está ali, frágil, delicado, ponto de quebrar, de não existir mais. E sociabilidade, é o social, redes sociais, né? Facebook, Instagram, você vive isso. Você sabe que é uma rede social. Então, dentro das alternativas, a única aceitável seria essa. Relações familiares, redes de sociabilidade, acho que é a que mais se encaixa. E a dica do vídeo, qual que é? A resposta estava dentro do próprio enunciado. Você não tinha nem que buscar fora. Então, essa é a minha terceira dica na série de vídeos de destrinchando enunciados difíceis, ok? Então, eu espero ter ajudado muito você. Se você usar qualquer uma dessas técnicas, eu tenho certeza que você vai interpretar os enunciados de uma forma mais inteligente e mais assertiva e vai ter um melhor desempenho no Enem, no vestibular, na vida, que é o que eu mais desejo para vocês. Se você gostou, dá um like e compartilha com um amigo, porque eu tenho certeza que essa dica vai ajudar muitos amigos seus. Amigo de verdade faz isso. Comenta aqui comigo. Rafa, adorei essa dica. Cara, como que eu não enxergava a resposta dentro do próprio enunciado? Não é demais, gente? Muita gente passa batido, fica buscando, relendo, enquanto a resposta estava ali na sua frente, só escrita de uma forma diferente. Você começar a olhar desse jeito para as questões, vocês vão ver que elas não são difíceis. Elas recebem uma maquiagem difícil, mas a essência é fácil, certo? Só que aí que tá o problema. Afasta os candidatos, assusta, né? Quem lê coisa difícil já fica, assusta metade. Mas você que é focado e assiste essas minhas dicas, você sabe, lembra sempre assim, é algo que ele tá perguntando fácil, com uma maquiagem difícil. Tira a maquiagem e você acerta a questão. Beleza, gente? Obrigada então por mais esse vídeo e até o próximo.